Cortesia, pequena virtude, mas sinal de outra muito grande. É necessário que exercitemos as pequenas virtudes, sem as quais as grandes muitas vezes são falsas e enganosas. São Francisco de Sales. Quero partilhar com vocês, nesse IGTV de hoje, essas pequenas palavras de São Francisco, mas que impactaram grandemente o meu dia. Essas palavras estão citadas no livro As Pequenas Virtudes do Lar, e justamente a primeira virtude ao qual o autor trabalha é a cortesia. E para nós que buscamos uma vida de santidade, buscamos a santidade, muitas vezes nós nos deparamos com situações no nosso dia a dia que nos fazem cair, que nos fazem fraquejar, que nos fazem até balançar a nossa fé. Mas o que me impactou grandemente nesse capítulo foi justamente, através das palavras de São Francisco, perceber que na nossa vida, na nossa busca da santidade, nós não precisamos nos preocupar somente com as coisas extraordinárias na nossa vida, somente com, assim como nós aprendemos com os grandes santos, com os mártires, com os doutores da igreja, porque são grandes feitos que realizaram. Mas se a gente parar para analisar, eles viviam a sua santidade na própria vida ordinária. E também nós somos convidados a viver, a buscar a santidade também na nossa vida ordinária e nos pequenos feitos do nosso dia a dia. E aí ele começa trabalhando justamente a primeira virtude, que é a cortesia, que é o chamado a servir ao outro, pequenas delicadezas ao outro, é um pequeno doar-se de si mesmo pelo outro. E aí esse doar-se me remete justamente que a cortesia é pressuposto também de uma grande virtude, que é a caridade, assim como outras pequenas virtudes. Mas a cortesia me chamou muita atenção nesse sentido. E qual é o lugar mais ordinário da nossa vida que nós possamos praticar então a cortesia? É o nosso lar, é a nossa casa. E muitas vezes nós chegamos em casa, lógico, nossa casa é local para descansar, para se distender, mas muitas vezes nós chegamos em casa e acabamos descontando todo o nosso fardo, tudo aquilo que foi ruim no nosso dia, nosso estresse, o nosso cansaço, nas pessoas que convivem conosco, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos. E muitas vezes nós somos corteses e afáveis com as pessoas de fora, mas quando chegamos em casa, acabamos ferindo e magoando os nossos que convivem conosco. Quando uma mola distende bruscamente, ela fere os outros, fere as coisas que estão ao redor. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Podemos chegar em casa, descansar, distender? Podemos. Desde que essa mola, quando solta, quando distendida, não salte bruscamente e chegue a ferir alguém. Então a mensagem de hoje é essa, para que sejamos mais corteses, mais afáveis e que busquemos dentro do nosso próprio lar, com os próprios pais, enfim, com os nossos amigos, com os nossos irmãos, pequenas delicadezas, uns para com os outros. E até no livro ele fala o seguinte: o lar de cada um será um lar cristão se nele todos rivalizarem em delicadezas uns para com os outros, respeitando-se mutuamente, respeitando as fraquezas de cada um, respeitando o descansar de cada um, para que se tenha então uma atmosfera, um lar que possa ser realmente um lugar de repouso e serenidade. Então, fique com essa mensagem. Cuidai de não desprezar nenhum destes pequeninos, dizia o Senhor em Mateus 18. Que nós possamos agir com cortesia no dia de hoje, amanhã, depois de amanhã, com cada pessoa que nós nos encontrarmos. Fique com Deus.